falando da reestruturação, né, que pode ter acontecido na criação, dentro da teoria da lacuna ou do intervalo. Então, o que teve antes era um mundo um pouco diferente, né? O elefante era o mamute, o tigre era o tigre do dente de sabre, eram animais maiores, mais agressivos. O homem era o homem de Neandertal. Pode ser que ele fosse grande, né? Que ele era grandão, tipo gigante. E aí então, entre o verso Gênesis 1 e Gênesis 1:2, teria esse intervalo entre a criação e a reestruturação. Houve um intervalo aí de alguns milhares ou até milhões de anos. E aí então Jesus, o que é narrado é quando ele vai consertar as coisas, né? Quais seriam as pistas de que ele estava consertando? O verso 2, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia o caos, né? Havia na face do abismo. Ou seja, 4 coisas negativas que induzem alguns intérpretes a dizer: aconteceu alguma coisa que causou isso. Deus não criaria esse caos todo, né? E aí, então, vem as conjecturas, né? O diabo teria agido sobre a terra e causou lá uma bagunça, causou um cataclisma, algo ruim, né? E aí então a terra precisou dessa reorganização que Jesus fez. Eu acredito mais ou menos assim, porque a gente nota como o mundo está sujeito ao homem, né? O homem, o pessoal gosta de transformar em questões climáticas, mexeu com o clima, não, mexeu com o mundo espiritual. Por que vai faltar alimento na tribulação? Porque a Bíblia não vai ser pregada. Onde não tem alimento espiritual, não tem alimento físico. Como consequência das atitudes humanas. Do homem. Ah, mas antes não tinha o homem, era o Neandertal e tal. Então era o diabo que estava influenciando esse lugar aqui. A má influência dele fez com que animais fossem agressivos, houvesse uma belicosidade muito grande entre eles e tal. O clima deve ter refletido isso, porque as eras glaciais, né, são comprovadas pela ciência. E aí então, quando Jesus chega aqui, o que ele vê? Era água para tudo que era lado. O caos. Né? E aí o salmista, deixa eu entrar nisso aqui, e depois a gente volta nas cosmogonias. Por exemplo, aqui, ó, Salmo 65, 6. Pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Essa tradução não está boa, né? Alguém tem uma melhor? Salmo 65, 6 e 7. É igual. É um pouquinho diferente. Fala, Paulo. 6, né? 6. Por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Ao 9. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado.
Aqui Davi está falando da intervenção de Deus na terra, né? O que dá a entender? Pela força de Deus, ele consolida os montes, ou seja, ele forma os montes. Por quê? Porque se tivesse monte não tinha só água, não tinha caos. Aconteceu alguma coisa que havia mais água do que terra. Então, ele fez a desigualdade entre as alturas, né? Quando ele cria os montes, na verdade está harmonizando o ambiente, porque alguns lugares vão ficar com água e outros vão ficar com terra. Agora, se estiver tudo plano, o que acontece? Água em tudo. Agora, quando você tem montanhas, você mexe no relevo, aí sim você vai conseguir fazer uma porção seca, né, uma porção molhada, que é o que diz lá em Gênesis 1. Né? Então é isso que ele faz, ele organiza, né? Ele dá um jeito na bagunça que parecia estar ali. E o Davi aqui no Salmo, né, ele fala, tu visitas a terra, né? Ele dá a impressão que a criação é esse ato de organizar as coisas, né? de deixar as coisas boas para o homem sobreviver. Salmo 95, 4 e 5 também. A mão seca, está duro de virar a página. 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Olha só, mais uma vez, ele confirma aí. Essa luta entre a porção seca e a porção molhada, né? O salmista está ali cheio do Espírito, e ele está espelhando isso. Como que Deus interferiu para que o monte e as águas convivessem, né? Seu é o mar, ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Então Deus, Jesus, né? Ele vai lá e arruma essa parte que parece estar uma bagunçada. E por fim o 104, Salmo 104, 6 a 9. O 5, né? Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum, ou seja, Deus colocou alguma coisa que faça com que a terra tenha uma certa estabilidade, né? Não vacile. Tu a cobriste com o abismo, como com uma veste, as águas estavam sobre os montes. Olha lá, né? Tinha água cobrindo tudo. E aí, o que Jesus fez? Ele formou um abismo como quem está vestindo, né? O que era vestimenta para o judeu? Era muito importante, não sei se você já percebeu. A Bíblia fala de roupa o tempo inteiro. Usou tatuzão. Usou tatuzão. Um tatuzão, né? Para gerar um abismo. E o salmista está comparando isso a vestir alguém ou algo que estava nu, né? Que estava desprevenido, despreparado, e aquilo foi uma atenção de Deus, né? A tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Ou seja, Deus organizou a água, mais uma vez aqui, acho que Salmos de Davi. Na minha Bíblia não está escrito. É de Davi, né? 9. Limite lhes traçasse, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Não tornem mais a cobrir a terra. Aqui já está falando do dilúvio, né? Está falando do dilúvio.
10. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Ou seja, ele está falando da intervenção de Deus, né? O Todo-Poderoso. Então a gente vê um pouco dessa questão cíclica também, né? O dilúvio seria uma nova etapa de um rearranjo na terra, a terra sendo submetida a um ciclo mais difícil, e aí vem Deus e corrige tudo, né? E deixa tudo bom, né? E aí as pessoas costumam valorizar a terra, né? Aquele que não tem fé, que não crê em Deus, ele vai atribuir esse valor à terra, não à terra que sempre existiu, ela que sempre vai existir, ela que, né? Aquele filme Olhar para Cima, quem assistiu aquele filme? Que fala para olhar para cima, o pessoal olha para cima, vem vindo um meteoro. Não olhe para cima, né? Olhe para cima, né? Olhe para cima. Não é não olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para cima. E aí no final, quem é que sobrevive, né? A Terra. Eles vão para não sei aonde, e aí quando eles voltam, tem dinossauro aqui na Terra. Aí até a última cena, o dinossauro come o presidente dos Estados Unidos, né? Isso. Não é isso, Marcão? Isso mesmo. Spoiler! Acabei com quem assistiu o filme, acabei. Ele acabou com o filme. Mas o filme tem a sua filosofia, que é Sim, interessante de assistir. Eu só lembrei dessa parte. Ali ele mostra a descrença, né, do povo perante um desastre que estava a acontecer, mas... Eu acho que é a manipulação. Não é que o povo descrê, o povo é manipulado. E gente, para ser manipulado, né, tem... Pelo menos olhe para cima, né? É isso, olha e veja você mesmo, né? Tire a sua conclusão, é mais ou menos essa. E você está aqui porque você é assim. Você está aqui porque você quer tirar as suas conclusões. Exatamente. É isso que o estudo da palavra traz. Nós queremos entender, ver a lógica, os símbolos, as teorias, e aí a gente tira a nossa conclusão. Nada mais sadio do que isso agora. Porque tem gente que é gado e gosta de ser gado, porque pensar gasta energia, né? Pensar gasta energia. Gasta muita energia. Eu gasto mais da metade da minha energia pensando. Eu era para ser enorme, né? Se pensar não gastar essa energia, eu faço muito uma baleia. Porque eu trabalho sentado, né? Trabalho sedentário. Mas eu tenho certeza que pensar gasta. E tem gente que não gosta, né? Prefere alugar a cabeça dos outros. Não seja assim. Tire as suas conclusões. E vamos então agora para, está aí na letra A, cosmogonia. O que é uma cosmogonia? Um pouquinho antes, diversas cosmos, mundo, dignestai, nascer, origem. Então, quais as teses que os povos antigos tinham a respeito do surgimento do mundo, né? Seriam crenças a respeito do surgimento do mundo. A cosmogonia hebraica, eu cheguei a falar um pouco dela, não sei em que contexto, aí eu já falei um pouquinho, né? Os hebreus acreditavam que o universo fosse uma terra plana. Por isso que tem gente que acredita ainda que a Terra é plana. Né? Lembre-se sempre, a visão religiosa interessa aos tiranos. Tirano gosta de visão religiosa. Então, ele quer substituir a Deus ou a religião, e aí então, o que ele falar é a verdade. Ele é como Deus. Tudo que ele falar não tem problema. Né? Já viram alguém que é assim? Se falar bobagem, da boca dele não é bobagem, porque ele é o substituto de Deus para quem o adora. O Papa, alguns políticos são assim. Então, eles amam substituir a Deus. Por quê? Porque Deus tem a presunção de que Deus não erra, Deus é perfeito.
E eles querem substituir a Deus, eles querem se apresentar como a solução para Deus. E aí quando acontecem esses grandes acidentes climáticos, a gente percebe que eles não são nada, né? Não adianta nem falar, o presidente que não fez, o governador não sei quem. Eles não têm esse poder. Eles não têm esse poder. Ah, eu poderia ter feito. Não tem. Quem está fazendo? As pessoas, os homens. E é assim a igreja. Quem é que socorre? A igreja. O certo é esse, o governo tem que estruturar as coisas políticas, as coisas. Tem que construir a rua de novo, tem que construir. Quem ajuda as pessoas? Nós. É para isso que existe o amor. Deus colocou o amor no mundo para isso. Quem tem mais ama. Quem está com problema vai lá e abençoa aquela vida. E dá amor e abençoa aquela vida. É assim que funciona. Quando vira um direito, não, eu tenho direito, o governo tem que me dar. Não, acabou o amor. Transformou o amor em direito. Não funciona. Vamos continuar com o amor que, né, dá certo. E ele está prevalecendo, pelo menos ao meu ver, né? Lá no sul, o que está prevalecendo é isso. Então, cuidado, né, com aquilo que você encara como sendo imutável. Imutável são os princípios de Deus. Imutáveis são os princípios de Deus. Não é se a Terra é redonda, se a Terra é plana, se existe vida fora da Terra, se não existe vida. Isso aí não é importante. O que é importante? O que não muda? Porque a Bíblia diz que não muda. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso é imutável. Então, considere isso imutável, não, né, as coisas humanas. As coisas humanas é o ciclo, né? Estamos num ciclo ruim, né? Mas vai passar. Como tudo que é ruim, vai passar e Deus vai nos abençoar novamente e tudo vai passar. Então, o que eles acreditavam? Que o universo fosse uma terra plana, apoiada sobre um abismo de água. Gênesis 2, 5 e 6. Gênesis 2. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então, o que os judeus acharam? Bom, se vem água de debaixo da terra, é porque tem uma capa de água embaixo da terra. E a gente já concluiu que esse lençol de água embaixo da terra, mais a capa de água sobre a terra, é que fizeram o dilúvio do tamanho que ele foi. Amém, amados? Amém. Não tinha água para evaporar e chover do jeito que choveu. Hoje não tem. Só se esvaziar o mar. Ela não evapora tanto, porque ela tem sal, ela tem profundidade. Então, a interpretação é essa. Há uma parte da cosmogonia hebraica que ela pode ter razão, né? Pode ter consistência. Então, haveria esse lençol de água debaixo da terra e ele que regava a terra, como diz lá em Gênesis 2. Por baixo da água estaria o Seol ou Hades, e abaixo os pilares da terra. Então, como é que seria, segundo a cosmogonia hebraica, aqui a porção de terra, né? Ah, não, vamos fazer a porção de terra como preta. E aí, embaixo da porção de terra, as águas, né? A água de azul aqui. E aí, aqui embaixo, olha só o que eles achavam que estava aqui embaixo. Sheol. Que isso é hebraico, né? Em grego, Hades. E aí aqui os
pilares da terra. Então, para a terra ficar fixa, ela teria pilares, né? Mais ou menos esse formato que eles viam a terra. Com base em quê? Um pouco na narrativa bíblica, né, o que o Adão contou para os filhos, para a descendência, e um pouco da lógica, né? Ninguém falou que tinha isso aqui, né? Pilares, mas eles imaginaram que tivesse. Nenhuma explicação era dada sobre onde esses pilares estariam fixados, com a única exceção possível do trecho de Jó 26:7, sobre o nada. Jó 26:7. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Veja que ele não falou nada de coluna, né? Estende a terra sobre o nada. Pode ser que o 26 aqui, quem é que está falando? É o Jó? Jó, né? Quem sabe o Jó, inspirado pelo Espírito Santo, já teve o primeiro insight de que a terra era redonda e estava fixada no nada. Está lá, equilibrada de alguma forma, né? Mas eles, pensando na cosmogonia hebraica, as pilastras ficariam sobre o quê? O nada. Aliás, dando a entender que a terra é redonda, Jó 37:12, Isaías 40:22. Jó 37:12. Então ela, segundo seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Nossa, aqui a minha tradução está sensacional, hein? Só voltando um pouquinho atrás, então, mais para frente fala de colunas do céu que tremem e se espantam da sua ameaça. As colunas do céu. No versículo 11. Um pouco antes, no 10, ele fala: traçou um círculo à superfície das águas. Ele dá um Fala disso formato. no 26? É no 26, 11, 10 e 11. Está dando um formato. Né? As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. É bem parecido com o que o Davi falou, né? Tem alguma semelhança. Acho que o Davi leu o livro de Jó. Faz sentido, né? Vamos lá. E no 37:12, quem tem uma versão diferente aí? Negócio. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma ou outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Isso! Essa tradução que é boa, sobre a redondeza da terra. Ou seja, a terra é redonda. E isso alguém falando 3.000 anos antes de, um pouco menos, né? 2.300, 2.500 anos antes de Cristo. E Isaías 40:22. Essa é bem direta agora. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada aos príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. O globo da terra, esse é fantástico, esse é. Mas o Jó também falou, né? A redondeza da terra. Então quer dizer, a própria
palavra, ela dá algumas pistas. E a gente pode achar que existe contradição, né? Mas não chega a ser uma contradição, porque é uma visão humana que está sendo passada, não uma afirmação, né? A Terra é plana. Além disso, haveria um firmamento sólido em forma de cúpula que se estenderia acima da Terra. Então, acima da Terra, aqui, haveria uma cúpula. Tipo de vidro, né? Este firmamento mantinha as águas acima da terra, as quais são vistas como um grande mar nas alturas. Ou seja, quem viveu antes do dilúvio olhava para cima e via água. E a água. A narrativa é claríssima. Fez um firmamento. Quem escreve aqui, o Moisés, ele diz que Jesus fez um firmamento, que seria essa cúpula, que separa as águas de cima das águas abaixo. Ou seja, você reconhecer o mundo não era como é hoje. A descrição É claro. é clara, é direta. É que a gente tem a mania de ler a Bíblia achando que tudo sempre foi como é hoje. Mas a própria Bíblia desmente isso. Fala, Marquinhos. A própria Bíblia desmente isso, né? E a cosmogonia deles era essa. Eles, nossa, tem uma cúpula que está segurando esse mar aí em cima. Os corpos celestes estariam fixados nesse firmamento. Ou seja, eles viam as águas, mas eles viam os astros também. Provavelmente através das águas, né? Os corpos celestes estariam fixados nesse firmamento que se assemelhava a uma taça invertida. Essa cúpula foi chamada de comporta do céu em Gênesis 7:11. Vamos ver lá, Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. No meu está janelas. Mas, isso, numa tradução melhor, comportas. As comportas do céu se abriram. Né? E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aí, lembra sempre, né? O poeta vai dizer o quê? É poesia. Isso é poesia. Abriu a comporta do céu, significa que choveu, como é até hoje. Tá bom. Mas se ele fala que tinha uma cúpula, tipo uma bolha, e a água em cima, dá para entender isso, né? Que aí abriram-se, choveu, caiu toda aquela água que estava em cima, caiu, encheu tudo de água. Fora isso, a água de baixo também. Também, Porque diz que romperam as fontes do grande abismo. O abismo é embaixo. Rompeu as fontes de água, também subiu. Caiu de cima e subiu de baixo. Foi um ajuste na terra muito grande. E o Adalto Lourenço ele dizia, né, quando faleceu, que a terra era Pangeia. Com essa bagunça toda aí, se dividiram os continentes. Por isso que os continentes, o Brasil e a África quase que se encaixam perfeitamente. E você encontra terrenos do lado de cá que tem do lado de lá. Então a chance de que estava tudo junto é muito grande, né? Eles conseguem até dizer essa parte estava aqui, essa parte estava ali, e dizer como é que se desdobrou. E o Adalto Lourenço, a tese dele era que eles começam a se afastar, né? A América da África, e quando a América para, é como se um
descarrilhasse um trem. E aí então forma a Cordilheira dos Andes. Isso, atividade física suficiente para gerar a Cordilheira dos Andes, que é um paredão, né? Que por causa dele existe a Amazônia. Se não fosse ele, não existiria a Amazônia. Né? Aí os cientistas deitam e rolam, né? Mas é interessante de perceber tudo isso, né? Aqui na cosmogonia hebraica, uma cadeia circular de montanhas à beira da terra chata sustentaria o firmamento por sua beirada. Então, o que eles achavam? Que tinha uma cadeia de montanhas no final da terra que sustentava aquela cúpula, né? Que a cúpula então estaria na própria terra, tá? Ela não está solta, tá? Ela está presa nessa terra plana que era a ideia deles. Né? B. Cosmogonia egípcia. Os egípcios também tinham lá as teses deles. Né? O universo é uma divindade que está se desenvolvendo gradualmente. Teria 4 membros essenciais, como se fosse um organismo vivo. Né? O espírito, Kinef, a matéria, Neif, o tempo, Sevesh, e o espaço, Pashit. Então veja, o espírito, a matéria, o tempo e o espaço. Tempo e espaço são umas dimensões mais conhecidas, né? A matéria como sendo o físico, o espírito, o invisível. Esses membros seriam independentes e sem derivação. Os 2 primeiros combinaram-se a fim de produzir o mundo visível. Então, do invisível veio o visível. Então, os egípcios entendiam dessa forma. Ou seja, quando você vê muitas culturas repetindo a mesma coisa, que existe uma experiência comum que conduz aquilo. Tá? Os historiadores dizem isso. Tem dilúvio na cosmogonia hebraica, tem dilúvio na babilônica, tem dilúvio. Então teve um dilúvio. Praticamente alguns cientistas acreditam no dilúvio por causa disso, porque tem várias culturas. Eles acreditam que isso é a consciência coletiva, né? A matéria é vista como uma espécie de ovo cósmico, em torno do qual o espírito pairaria com uma espécie de substância sutil, preparando a matéria para suas inúmeras transformações. Ou seja, a matéria é como um planeta, né? E o espírito como os anéis de Saturno, né? Uma coisa assim. Né? Em primeiro lugar surgiu o fogo, em seguida o firmamento e a terra. Por cima de tudo encontraram-se as águas acima do céu. Olha lá, eles também tinham água acima do céu. Ou seja, eles viam as mesmas coisas. Né? Olhavam para o céu e viam uma camada de água lá, que contém sutis fluidos em estado primitivo, bem semelhante à narrativa bíblica. Então, para eles, a água era uma expressão do espírito, né? Do imaterial, e que estava ali para produzir alguma coisa no mundo material. C. Cosmogonia babilônica. Os babilônios alegavam existir um estado primitivo semelhante ao caos, sobre o qual foram feitas todas as coisas. Ou seja, eles está bem semelhante a alguns intérpretes da própria Bíblia. O caos é normal, no princípio é o caos. Eles achavam isso. O começo de todas as coisas parece ter envolvido uma espécie de conflito cósmico entre o caos e a ordem. Então, o começo veio dessa luta entre a ordem e o caos.
nesse épico da criação, escrito em acádico, o Enuma Elish, o conflito teria ocorrido entre o deus da tempestade do céu contra o dragão Ilhuancas. Este último triunfou a princípio, mas quando apareceu o homem mortal, com o nome de Iupacias, a maré virou e o céu obteve a vitória. É a luta do bem contra o mal, né? Veja que, de alguma forma, na cosmogonia babilônica, eles também viam a luta entre o caos e a ordem, o bem e o mal. E tem gente que quer relativizar tudo hoje, quer acabar com essa visão que é tão natural do homem, né? Que é tão bíblica, né? Deus é bom e o Adão pecou, né? É um conflito, né, entre a santidade e o pecado. E a cosmogonia grega, segundo Hesíodo, no começo o mundo não tinha forma e achava-se em estado caótico. Mais um pro caos aqui, né? O caos. Desse caos surgiu o primeiro espírito, do amor, a saber, Eros. Do caos também teria saído a terra, chamada Gaia. Eros uniu Urano e Gaia. Urano é o céu, né? E Gaia, a terra, que povoaram a terra com os titãs, os gigantes e os ciclopes. Ou seja, a cosmogonia grega fala de gigantes, a hebraica também. Os Enaquins, né? Fala dos gigantes, seriam os barões de renome da terra. Ou seja, os bons estudiosos, eles pegam isso daqui, veem as semelhanças, e aí eles começam a traçar uma teoria com base praticamente histórica, que não é científica, é histórica. Um conta uma história, outro conta outra, outro conta outra. O que tem em comum entre elas? Essa luta do caos contra a ordem, o bem contra o mal, né? Desses é que vieram os deuses do Olimpo, os heróis e finalmente a raça humana. Platão formou uma ideia mais elaborada, onde os universais, o mundo espiritual, teria sido trabalhado pelo demiurgo, uma espécie de logos. Ou seja, havia o caos, né, da matéria, e aí o demiurgo, uma espécie de logos. O que é o logos? A palavra. Olha o Platão, ó. Cara, 400 anos antes de Cristo, ele dizendo que a palavra é que ordenava o caos. E comandava o caos. Né? Muito interessante isso, né? Demiurgo. Então, demiurgo aqui é praticamente Jesus, só que para ele não era uma pessoa, era uma entidade, como um Deus, mais grego, né? mas também mais assemelhado a Jesus, porque ele não é o Deus. O Deus são os deuses do Olimpo, Urano, Gaia, Júpiter. O demiurgo é quase que um Jesus, porque ele tem um lado espiritual, mas ele também está fazendo as coisas para o mundo físico, né? Então, eu encaro esse demiurgo como Jesus, formando os particulares para o mundo físico, né? Então, o demiurgo é que deu forma para o mundo da forma que ele é hoje. Assim, o mundo físico seria uma imitação do mundo ideal ou espiritual, que era a grande tese do Platão, né? O verdadeiro é o mundo espiritual. O mundo físico é só a sombra, é só uma ideia, né? Uma tentativa de trazer para cá a perfeição do mundo espiritual, mas que ele entende que falhou, né? O mundo espiritual é que é o mundo verdadeiro, isso aqui é só o que nós estamos vendo, né? Então, veja, ele tem muito da nossa teologia, tem muito no Platão. Ele é crente, né, pastor? Oi? Ele é crente, né? Não parece? Na verdade, a gente sabe que ele não era, porque ele dá uma desviada, né? Demiurgo,
só espírito e o corpo, se bem que ele depois diz que tem as emoções e a mente, né? Para ele são 4 divisões. E na verdade a emoção e a mente, o que é? A alma. Então, ele tem uma visão filosófica da verdade espiritual muito forte. Mas Jesus permitiu, né? Por quê? Porque esses caras pautaram o mundo durante muito tempo. Pode ter certeza que quando falam que Jesus era o Verbo, alguém estava falando pensando no Platão. Quem é o Verbo que criou? Paulo falou, o Verbo é Jesus. Porque eles acreditavam que o Verbo tinha criado. E aí Paulo vem e fala, o Verbo é Jesus. Não é o demiurgo, é Jesus. Então, tudo bem, Valmir, tem muito a ver com Paulo tentando evangelizar, levar a Jesus através da visão das coisas, tá? Então tenha essa visão, sempre vai te ajudar a entender um pouco essas cosmogonias. Voltando à questão da capa de água, há quem refute essa tese através de uma interpretação alegórica. Afirmam que as águas acima são o mar de cristal narrado em Apocalipse 4:6. Vamos ver Apocalipse 4:6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Ou seja, aqui alguns teólogos estão vendo a narrativa dessa cúpula de cristal de quem estava acima dela. O João foi arrebatado, passou pela cúpula, e aí então ele está na morada de Deus, ele está no terceiro céu. E aí quando ele olha para baixo, ele vê o mar de cristal seria a cúpula. Tá? Então, é a tese alegórica de quem refuta a interpretação literal. Vai sempre achar que é... Mas se as coisas são tão alegóricas assim, a Bíblia é quase um livro de poesia, né? E eu não creio nisso. Na verdade, a visão do João, ele está vendo o chão do terceiro céu, que não é necessariamente aquela cúpula, porque ela não existe mais. Se no dilúvio ela rompeu e caiu, não existe mais. Ou seja, esse chão de cristal é o chão do terceiro céu, é a base de onde Deus mora. Vamos seguir mais um pouquinho. Que protegeria o terceiro céu em sua santidade. Então, seria um divisor para o terceiro céu, protegendo, né, a santidade de Deus, porque eles tinham a crença de que se alguém visse a Deus, morreria, porque Deus é santo e o homem não, né? Outro detalhe a ser observado é que no final do segundo dia, Deus não disse que era bom. Como se fala de separação entre águas e águas, como um dos símbolos da água na Bíblia é povos, aplica-se nesse trecho que Deus não achou bom separar os salvos dos perdidos. Já tinha falado isso para vocês, né? Ou seja, reparem lá em Gênesis 1, a única criação que a Bíblia não fala que viu Deus que era bom, era essa separação entre as águas. Né? Está lá no 6, Gênesis 1:6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão. Ou seja, essa expansão é o firmamento, é essa cúpula. Havia água em cima, água embaixo. E assim foi.
E chamou Deus a expansão os céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Não existe a expressão que viu Deus que era bom. Tá? No 4, ele viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Aqui Deus não achou ruim, ele achou bom. Essa separação entre a luz e as trevas, podemos entender que é a separação dos anjos, né? Dos demônios, né? A separação espiritual. Mas quando ele fala de homens, né? Águas e águas, aonde tem na Bíblia essa interpretação de que as águas são povos? Se não me engano, está em Apocalipse 16 ou 17. Me ajudem aí a achar. Apocalipse 17:15. 17:15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, e multidões, e nações e línguas. Tá? Então, um dos símbolos bíblicos para povos são águas. Então, dentro da simbologia e não da alegoria, dentro da simbologia, podemos entender que Deus não achou bom separar os salvos dos perdidos, né? Os homens, vamos dizer assim. Terceiro dia, terra, mares, reino vegetal, versos 9 a 13. Desnivelamento do relevo terrestre para a separação da terra e água. Nós falamos no começo da aula, né? Então, versos 9 a 13, Gênesis 1, vamos ver lá. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Viram a narrativa? Jesus está organizando. Tem água para tudo que é lugar e não tem porção seca. Então ele manda a terra se ajuntar de um lado e a água se ajuntar do outro, e aí surge a porção seca. Alguns veem o ajuntamento da terra para surgir a porção seca, esse desnivelamento, né? Onde surgem as montanhas, os montes, e que acabam colocando a água nos lugares mais baixos, né? 10. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Tá? Isso ele achou bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Olha o que a Bíblia está dizendo. Da terra foram feitos os vegetais. Lembra daquele princípio? O que sai da terra volta para a terra. Não é assim com a planta? Da planta a folha cai, ela decompõe e volta para a terra. O fruto é a mesma coisa. Se ele cair, fica lá, apodrece, decompõe, entra na terra. Tá? É um princípio espiritual. Durma com um barulho desse. Nós saímos de Jesus, voltaremos para Ele. Graças a Deus. Que bênção. Aqui, olha a criação. Terra. Da terra saiu a árvore, o arbusto, a erva verde. E vai voltar para ela. Né? Aí quando a terra estiver excelente, maravilhosa, os vegetais vão voltar a ser excelentes.
E a terra, 12, né? E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus fez uma sequência para a perpetuação dos vegetais. Eles têm sementes e aquela semente dá sempre o mesmo fruto. Não tem lei da evolução nos vegetais. Aí o homem pega, junta um com o outro e diz que tem. Na verdade, ele fez experiências genéticas que Deus permitiu. Vocês sabem que a maioria das frutas, dos legumes que a gente tem hoje, não existiu. Você sabia disso? Não existiu. A melancia de hoje não é igual à melancia que fala que tinha no Egito. O pepino não é igual ao que tinha no Egito. O milho é uma evolução fantástica que o homem fez. Ninguém nem sabe de onde vem o milho, como é que surgiu o milho, porque ele evoluiu muito. Então, o homem, ele trabalha. Leia sobre isso, pesquisa no Google e você vai descobrir isso. A maioria dos vegetais, das plantas, das frutas, principalmente as frutas, nunca existiram como elas são hoje. Elas eram diferentes. Algumas frutas são cruzamento de... Muitas, a maioria. Então é interessante entender isso. Mas Deus determinou que a semente desse aquele fruto. Você vai ter que misturar, fazer uma experiência genética. E parece que Deus permitiu. Né? E aí o homem, com a criatividade dele, ele vai mexendo, ele vai... O Caio, meu filho, explica isso muito bem. Eu perguntei para ele, ele explica muito bem. Você pega a semente e você tira as sementes que dão um fruto pequeno e planta só as que deram um fruto grande. Aí você vai fazendo o fruto crescer. Ele produz mais. Ele fica maior. Então, tem as formas lá do homem trabalhar isso. Enxerto também, né? Que é algo artificial, vamos dizer, mas creio que Deus permitiu também. 13. E foi à tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, no 14, haja luminares na expansão dos céus. A expansão é o céu, né? Luminares que são os astros, os sóis, né? As estrelas, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aí você vai me perguntar, como que vai separar dia da noite aqui, se já separou as trevas da luz lá no começo? Responde essa para mim. Quem tem uma ideia? Não entendi a pergunta. A pergunta é a seguinte. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Não tem dia nem noite ainda. Esse aqui é o verso 4. Vai surgir dia e noite no 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O sol, a luz, as estrelas, é isso? Isso. É que aqui você falou, né, pastor, no versículo 4, quando ele fala luz e trevas, ele está falando dos anjos, né? Dos anjos maus. Uma luz espiritual. Espiritual. Amém, queridos? E lá no 14 é o físico. É a luz que nós conhecemos, que ela tem um pouco de espiritual, né? Os cientistas até hoje não sabem o que é a luz. Eles não sabem se ela é uma onda ou se é uma partícula. Sabia disso? Os cientistas brigam até hoje para decidir se a luz é uma partícula ou se é uma onda. E o que eles dizem? É os dois. Porque ora ela se comporta como uma partícula, ora ela se comporta como uma onda. Então, o que a gente pode dizer que foi no tempo, né? A criação do tempo. A primeira? Não, agora, no quarto dia. Isso!
foi a organização do tempo, né? Pode ser que o tempo já existisse, porque se existiu uma criação, ela está sujeita ao tempo. Atemporal é o espírito. Quando Deus falou assim, vamos criar, teve que abrir a porta do tempo. Ok? Mas ele ficou bagunçado. O diabo é terrível, o bicho bagunçou de jeito que Deus teve que reorganizar. Espera aí que eu vou reorganizar. Criou o céu lá, o sol, as estrelas e tal. E à noite permitiu que de um lado exista a luz e do outro lado não. Não é assim? A Terra não fica do lado iluminado é dia, quando ela está do lado escuro é noite? Sim. É a permissão de Deus. Tem algumas linhas que falam que a Terra não tinha movimento, né? E aí, a partir desse momento, a Terra se movimentou e aí houve a separação entre os dois lados. Olha lá, é uma conjectura, né? A Terra estava sem movimento, estava no caos, e aí Deus colocou a Terra para girar, para funcionar. Fazer a rotação e a... Eu gosto de ouvir cientistas a respeito dessas teses, porque eles conseguem explicar, né? O Adalto Lourenço ele não vê dessa forma. Eu gosto das explicações dele. Então no 14, separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e tempos, dias e anos. 15, sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. Ou seja, aqui eles estavam pensando o quê? Deus pregou os astros na cúpula. Ok? Deus fez e pá, jogou naquela cúpula de cristal que está sobre a terra. 18, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Viu que luz e trevas aqui é uma repetição do que está lá no verso 4, mas temos que entender que aqui é a luz humana que a gente vê e a treva humana. Lá era espiritual. Então, né, Deus, ele reorganizou a bagunça que o Satanás fez no céu e depois reorganizou na terra. Então veja que tem muito o que pensar para organizar essas ideias, tá? Marcão, fica à vontade, Dá tá? licença, pastor. Fica à vontade. Obrigado. Voltando aqui na apostila, ao criar os astros e estrelas que possuem gravidade própria, interferindo uns na vida dos outros, Deus teve que organizá-los em sistemas. O nosso é o sistema solar. E galáxias. Vocês sabem que a força da atração, quanto maior a massa daquele corpo, mais ele atrai os outros corpos. Né? Assistam os vídeos de astronomia no YouTube, é muito bom, eu gosto. Aquele Pedro Loss, eu assisto muito ele explica e tal. Aquele gordinho Sérgio Sacani também, de vez em quando explica algumas coisas. Mas eu gosto mais do Loss. Então, você vai perceber que eles não sabem nada. Eles acham tudo, mas eles não sabem nada, porque é muito difícil. Eles não conseguem entender direito as coisas, mas eles buscam, eu acho isso muito interessante. Há 2 trilhões de galáxias no universo, e na Via Láctea, que é tradução de caminho de leite, como chamada pelos gregos, há cerca de 200 bilhões de estrelas, sendo 40 bilhões semelhantes ao nosso Sol. Ou seja, a gente olha para o Sol e fala, só tem um. Não, tem uns 40 bilhões só, iguais. Isso daí, para mim, mostra a grandeza de Deus e a pequenez do homem. O homem é pequenininho, Deus é tão grande que a proporção fica muito dispar.
Ressalta-se que na cosmogonia hebraica achava-se que as estrelas estavam fixadas na taça invertida que havia no céu, que é essa cúpula, né? Quinto dia, seres aquáticos e aves, versos 20 a 23. Então agora vamos ver como é que foi a criação dos seres aqui, né? Verso 20, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis e alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Ou seja, os répteis e as aves foram feitas do quê? Da água. A gente olha assim e pensa assim, não, as aves foram feitas do ar, né? A Bíblia diz que foram feitas da água. Provavelmente por quê? Porque elas têm dentro do corpo delas, no sangue, tem muito mais líquido, né? Não tem ar. Dentro do homem não tem ar, tem líquido, né? 70%. É. E a ave também, então, foi feita da água. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Quando diz conforme a sua espécie, você já viu que é algo que contradiz a teoria da evolução. Uma espécie não vira outra. Macaco não vira homem. Baleia não vira passarinho. Mas os evolucionistas acham que sim. E atribuem essa evolução ao decurso do tempo. Leva milhões de anos para mudar, por isso que a gente não vê. A gente vive pouco. Agora vai ver, né? Alguma coisa. Algum tempo ela ia mudar, alguém ia ver. Não, existem várias perguntas que eles têm dificuldade de resolver, né? Se o macaco vira um homem, por que ainda tem macaco? Ou seja, alguns evoluem, os outros não. Qual é a lógica? Há um preconceito. Porque alguns. Há um preconceito. Porque uns sim, outros não. Isso. Alguns evoluem, os outros não evoluem. Então, mas sabe como é que é? Quem quer criar uma tese que seja contrária à Bíblia, tem que lançar mão de alguma tese. Só que todas elas são furadas. Agora, a própria Bíblia parece furada. Por quê? Ela não tem prova científica. Ela nunca vai provar cientificamente que é como está na Bíblia. Ninguém vai provar. Deus não quer que prove. Porque a salvação é pela fé. Deus trabalha na fé. A gente tem que ler Se e tivesse crer. prova, não precisaria de fé. Entendeu? E aí, Deus não poderia ser invisível. Porque ele teria que ser visível para você provar que ele existe. É um paradoxo. Então a fé o que é? A fé é essa coisa maravilhosa que vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nos faz ter certeza que Deus existe. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma certeza tão absoluta que... Só que é uma loucura, porque prova, não tem que provar. A prova é a minha fé, né? A Bíblia diz que... Fosse assim, É uma tudo ia prova ter que de ter prova. existência. Tudo ia ter que ser provado. É. Ia ter um detalhe que não houvesse necessidade de ser provado. No mundo físico nós podemos até entender que ele funciona assim. Só que a prova do mundo físico é física. E a prova do mundo espiritual tinha que ser física? Não, ela é espiritual. É provada através da fé. A própria Bíblia diz. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é uma coisa espiritual, ela é a prova da existência das coisas invisíveis. Veja que visão, né? que inteligência. Eu não preciso provar que as coisas invisíveis existem, a minha fé é a prova. Isso é tremendo, pensa nisso, quando chegar em casa hoje. Pensa nisso, a minha fé é a prova de que Deus existe. É a prova de que eu tenho espírito. É a prova que eu sou um ser espiritual. É a maior reflexão do ser humano.
fé. Infelizmente ele não tem fé que o trabalho vai trazer prosperidade. Mas é um povo de muita fé. Se você olhar o brasileiro, é muita fé. Só que às vezes, né, o diabo dá uma distorcida. Mais 5 minutos, vamos lá. Lemos o 20 e o 21, vamos até o 23. 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. Olha que interessante. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. A palavra de Deus tem poder para gerar essa verdade. Amém? Amém. No que é baseada a nossa fé? Que a palavra de Deus produz as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, o dia da frutificação é na quinta-feira. Do dia? Dia 5º. Dia 5º, né? Então. Mas e se o domingo for o primeiro, então é na quarta. Né? Domingo, segunda, terça, quarta, não, quinta. É quinta-feira. Não tem primeira-feira, é quinta-feira. Nival tem razão, a quinta-feira é o dia da frutificação. A frutificação, Deus falou. Interessante. Eu entendi isso, foi que Deus, né, tocou aqui, né? Muito bom. Porque há um tempo em que a palavra de Deus vai trazer a bênção, os astros. Deus teve que falar e eles apareceram. E aqui parece um tempo em que as coisas que Deus já criou, elas se multiplicam. Eu gosto desses debates assim, né? Não há um tempo que você tem que esperar em Deus e Deus vai fazer, mas há um tempo que Ele já te deu o suficiente para que Ele multiplique, para que Ele, né? E você tem que trabalhar para que essa multiplicação, essa frutificação aconteça. Muito bom, muito bom. Gostei. Parece brincadeira, né? Mas olha, são os ciclos. Né? Há ciclos que você tem que esperar em Deus, e há ciclos que você pega o que Deus te deu. Tá, porque eu estive pensando nisso aí, acerca do que o nosso pastor estava comentando e falando na palavra acerca de quando começou. Ele jamais imaginaria que ia chegar onde chegou e as coisas que aconteceram para ele chegar até aqui, né? Mas aí está uma das provas. Ele começou a fazer os cultos de quinta-feira, porque para Deus frutificar através da palavra, e foi aonde eu creio nisso, né? Que houve multiplicação para que ela atingisse aquilo que eu achava impossível. É isso aí. Vamos encerrar? Vamos, né? Deixa eu só ler o que está aqui. Quinto dia. Antozoários, seres aquáticos e aves. Seres viventes aquáticos restaurados a partir da água. Peixes e outros seres aquáticos como antozoários, anêmonas corais, crustáceos, camarão, lagosta, caranguejo, zooplânctons, animais microscópicos, e moluscos, polvos, lulas, ostras e mexilhões. Essa parte aqui não deve ter nada. Provavelmente alguns peixes. Provavelmente alguns peixes e seres aquáticos continuaram existindo. Eu estou aqui, vocês repararam, a redação está de acordo com a teoria da lacuna, né? Já existia seres produzidos pela água, mas houve a bagunça e Jesus vem e ele reorganiza, cria novos seres, né? Aqueles que os cientistas dizem que são tem muito tempo, provavelmente não estão nessa criação, eles já existiam. E são os mais estranhos, né? São os seres mais elementares. Né? Pastor, uma pergunta aí. Se eles já existiam,
Quem os criou? Deus. E se eles já existiam, as galáxias e os outros lugares que já existiam também, e existem outras criaturas nesses outros lugares? Então, eu acredito que não. Criatura pode haver, mas homens não. Porque Jesus morreu aqui. Já pensou, cara, lá no outro planeta ter que acreditar que Jesus morreu aqui para ele ser salvo? Ele que morreu Jesus lá. É, isso. E a Bíblia diz que uma vez só, né? Exato. Jesus morreu uma só vez para salvar. Então, com base nisso, eu acredito que não tenha homens em outros planetas. Né? Mas pode ter seres, criaturas, Ele seres. vai para aquela linha dos anjos caídos que tiveram ações, pessoas, tirou a outra linha que pessoas seguem. É bem complexo. Né? É bem difícil, né? Porque aí você teria que pensar que seres já existiam. Né? Então seriam esses aqui, zooplânctons, antozoários, né? Sim. Mas vamos lá, é só para você pensar. Provavelmente alguns peixes e seres aquáticos continuaram existindo, pois a terra ficou vazia, mas as águas não. Tá? A palavra utilizada não é bará, criar, no verso 20. Lembra que só tem duas vezes bará, no verso 1 e no 26, né, o 27, quando fala que criou o homem. No versículo 21 são formados os grandes animais marinhos, baleias, orcas, golfinhos, tubarões. Animais que rastejam, tartarugas, crocodilos, lagartos, sapos, salamandras e todas as aves, cujos antecessores foram extintos provavelmente. O pterodáctilo, né? Essas aves aí dos seres mais antigos, né? Então, O parque dos dinossauros, essas aves aí do parque dos dinossauros. isso. Então provavelmente foram extintas e aí Jesus recriou aves através da água. Haveria genes desses animais? Se o homem é um caldo de genes que ele deu vida, os animais podem ter sido também, né? Por isso que existe semelhança entre os animais pré-históricos e os animais atuais. Né? Só que Jesus deu uma ajeitada neles, né? Deu uma amansada neles. É isso aí. Na próxima aula a gente... Quantas aulas tem? Tem uma só, né?